Seja bem-vindo a mais um vídeo de subsídios ao professor da Escola Bíblica, aqui no canal da ADBlu. Eu me chamo Suelen Avencourt e nós vamos falar a turma de juvenis da revista Questões Difíceis do Nosso Tempo, lição número 11. Por isso, pegue a sua lição aí e vamos acompanhar juntos. A lição número 11 é sob o título de secularização. E nós então vamos dividir esse vídeo em 4 grandes grupos, que é o que fazer antes da sua aula, o que fazer no dia da sua aula, o que fazer no início da sua aula e ainda eu trouxe uma dica extra. Esse vídeo está recheado de dicas práticas, então se você gosta de dicas práticas, assista até o final. Vamos então ao grupo de o que fazer antes da sua aula. Lá no texto da criação, no início da Bíblia em Gênesis, Deus organizou, planejou, cuidou de cada detalhe da criação do mundo. E se Deus é organizado desde a criação do mundo, o que nós aprendemos? Que nós também devemos ser organizados. Então, eu quero convidar você a preparar a sua aula com antecedência. Isso mesmo, parece um pouco meio óbvio estar falando isso, mas é necessário. Nada de chegar correndo, nada de chegar preparando a sua aula em cima da hora, nada disso. Prepare a sua aula com antecedência. Leia toda a sua lição e ainda leia todos os versículos bíblicos que a lição trouxer por referência. Isso vai tornar a sua aula muito mais rica. Agora, também eu quero que você utilize essa lição para destacar pontos importantes da realidade da sua igreja local. Deus talvez está utilizando essa lição para levantar pontos importantes para serem conversados com os seus alunos. Agora, vamos ao grupo de o que fazer no dia da sua aula. Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 23, aprendemos que tudo o que a gente fizer, a gente deve fazer o quê? De todo o nosso coração, como se fosse ao Senhor e não aos homens. Por isso, ministre, ensine e faça com que a sua aula seja ao Senhor. Eu quero aqui trazer uma dica muito, muito importante. Ei, presta atenção. A dica importante é: esteja feliz, esteja empolgado em ministrar a sua aula. Isso mesmo. Nada de ficar cabisbaixo ou tristonho. Você precisa estar feliz e empolgado. Seja cuidadoso com o horário. Isso mesmo. Com o horário é necessário que você preste atenção com o início e o final da sua aula. Seja pontual com isso, pessoal. Isso é muito importante. Ainda, você que é professor, chegue 30 minutos antes de começar a sua aula. Para quê? Para preparar todas as cadeiras, para preparar o material, as folhas, as canetas, tudo que for necessário, todos os recursos que você preparou com antecedência, para que esteja tudo organizado no início da sua aula. Geralmente as igrejas não têm uma sala específica para a escola bíblica, dividido por faixa etárias. Então é necessário às vezes que o professor organize as cadeiras, adapte uma coisa ou outra. Então, por isso é necessário que você chegue com antecedência. Tá certo, pessoal? Ainda uma outra dica importante é: ore pelos seus alunos. Coloque de fato a mão sobre as cadeiras que eles vão sentar e peça que o Espírito Santo revele a palavra de Deus para eles, que eles sejam iluminados, que a palavra de Deus seja transformadora sobre a vida do seu aluno. Outra dica muito importante é: você, professor, esteja atento aos objetivos da sua lição. Mas por que isso é importante? Porque quando você está ministrando a sua aula, às vezes pode ser que o assunto fuja um pouco, pode ser que a conversa vá para um outro rumo e você precisa sempre estar retomando e tendo bem claros os objetivos da sua lição. Sabe por quê também? Porque com certeza alguém quando seu aluno sair da sala, alguém vai perguntar para ele: e aí, como é que foi a aula? E aí, o que você aprendeu? E ele tem que prontamente responder o quê? Os objetivos da lição.
Então, pegue aí a sua lição e vamos reforçar aqui no vídeo os objetivos da lição número 11. Vamos lá? Objetivos da lição número 11 são 3, tá, pessoal? Definir o termo secularização, compreender os perigos da secularização para a igreja e destacar qual deve ser o posicionamento do crente frente à secularização. Então, preste bem atenção nos objetivos para que a aula fique sempre em torno disso, tá certo, pessoal? Agora, então, vamos ao grande grupo de início da aula. O que fazer no início da sua aula? Em Romanos, capítulo 12, versículo 7, diz o seguinte: se o seu dom é servir, sirva. Se o seu dom é ensinar, ensine. Então, utilize o seu dom de servir e ensinar o seu aluno. Você já pensou na responsabilidade que você tem? Que apenas uma palavra dita em sala de aula pode mudar drasticamente a vida do seu aluno, a maneira como ele se relaciona aqui na Terra e a maneira como ele vai viver na eternidade. Uau, que responsabilidade, hein? Então vamos lá. O que eu devo fazer quando começou a minha aula? Eu devo iniciar com uma oração. Isso, inicie com uma oração. Pode ser você, pode ser algum outro aluno, como você decidir. E depois inicie a sua aula. Nós vamos dividir a aula em 3 olhares, que é o olhar para trás, o olhar para cima e o olhar para frente. O olhar para trás, o que é? É o momento que você vai estar perguntando para os seus alunos. E aí, galerinha, como é que foi a aula passada? O que vocês aprenderam? O que vocês conseguiram colocar em prática? Tem algum testemunho? Então é uma oportunidade que você está puxando da memória deles aquilo que foi ministrado na aula passada. Isso é muito importante. A faixa etária que eles estão é uma faixa etária que acontece as coisas muito rápido. Então, de uma semana para outra, pode ser que eles já nem lembrem mais. Então, é uma oportunidade de você estar puxando na memória deles o que foi ministrado na aula passada. E daí você vai perguntar assim: mas eu não fui o professor. Não tem problema. Ouça atentamente o que eles vão respondendo. É um momento muito importante. Então agora vamos ao olhar para cima. É o momento que de fato você vai estar ensinando a lição número 11. Tá certo, pessoal? Claro, inicie a lição falando o título, que é secularização. E logo após o título ali tem um versículo que a gente chama de versículo-chave, tá? Vamos ler aqui com a gente? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Esse versículo é um versículo curtinho, então você pode estar utilizando uma dinâmica de memorização. Existem várias dinâmicas na internet, mas eu gosto de uma dinâmica em específico. Eu vou ensinar aqui para vocês, que é a seguinte: você vai pegar e vai imprimir ou vai escrever em letras maiores esse versículo e vai cortar palavra por palavra e vai colar na parede. E você vai pedir para que a sua turma leia esse versículo em voz alta. E logo após você vai tirar uma palavra. Pode ser a primeira, a última, a do meio, e todos repetem o versículo novamente, em voz alta. E depois você tira outra palavra, e todos repetem o versículo em voz alta. E assim sucessivamente até que não haja nenhuma palavra mais colada na parede. E você vai perceber que eles decoraram um versículo bíblico. Não é demais isso, pessoal? Então você utilizou uma dinâmica de memorização de versículo. Após a leitura desse versículo, a gente vai ler a leitura bíblica em classe, que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2 e Gálatas 1, 10. Eu não vou ler aqui com vocês no vídeo, mas eu vou confiar que você vai ler aí, tá bom? Depois você leu a leitura bíblica em classe, você vai deixar uns 5 minutinhos aí para debate. Você vai perguntar assim: pessoal, o que é secularização? Vocês já ouviram sobre isso? O que vocês entendem sobre isso? Então você vai deixar ali uns 5 minutos para eles estarem respondendo. Ouça atentamente as respostas, não dê a sua opinião. Por quê? Porque logo após, no tópico 1, a lição já vai estar respondendo essa pergunta, tá bom? Então você leu a leitura bíblica em classe, você fez o debate de 5 minutinhos
E agora, então, de fato, você vai fazer a leitura em classe, tá? Ali no tópico 1, que é entendendo o termo, você pode estar dividindo aí a sua turma para que a leitura seja em parágrafo por parágrafo. Então, um aluninho seu lê um parágrafo, o outro lê o segundo parágrafo e assim sucessivamente. Então, você vai ver que a própria lição já vai estar respondendo o debate feito anteriormente. Então, você pode usar essa oportunidade para estar complementando o que eles foram falando anteriormente, entendeu, pessoal? Muito bem. Agora, então, o tópico 2, que é a igreja e a secularização. Da mesma forma também, você vai lendo parágrafo por parágrafo com os seus alunos, e ali na lição tem um recorte do dicionário da palavra o que é secularismo. Então, você dá uma destacada aí o que o dicionário traz sobre a palavra secularismo. Show de bola? Agora, então, nós vamos para o tópico 3, que é os valores do reino e a secularização. Tá conseguindo acompanhar, pessoal? Pega a sua lição aí e vamos acompanhar junto comigo. Da mesma forma também, você vai lendo parágrafo por parágrafo com os seus alunos, e ali, após a leitura, tem ali um círculozinho redondo, um círculo no meio da lição ali, que da minha lição tá em azul, não sei que cor que tá aí para vocês. Então, você dá uma destacada aí nesse texto com os seus alunos. Então, pessoal, acho que é isso. Encerre então a sua lição com o olhar para frente. O que é o olhar para frente? É o momento que você vai estar fazendo a hora da revisão. Ali no finalzinho da lição tem assim, ó, hora da revisão. São 5 perguntas que você vai estar deixando os seus alunos responderem, tá? Cuidado com o tempo, porque pode ser que às vezes a aula já esteja um pouquinho avançada, então deixa talvez de atividade para casa, tá, pessoal? Encerre a sua aula com uma oração, pode ser você ou um aluno, mas seja específico na sua oração utilizando o título dessa lição. Isso aí é muito importante para estar gravando para eles essa lição. Agora, então, vamos para o quarto grande grupo, que é uma sugestão extra que eu trouxe para vocês. Eu quero que você traga um recurso visual para a sua aula. O que é esse recurso visual? É um varal de memórias. Você vai estar pendurando 13 grampos, que é correspondente ao número de lição, né, das lições desse trimestre. Então, no grampo de roupa número 11, refere-se à lição número 11. Então, você vai pendurar um versículo, um cartão, uma frase ou até mesmo um objeto. E você vai ver que após o trimestre, você vai estar com o varal todo cheio. Isso vai estar motivando a sua turma e outros da igreja também a estar participando aí com vocês. Espero que tenham gostado, curtam esse vídeo, deixem no comentário alguma sugestão e ainda assistam todos os outros vídeos que esse canal aqui tem. Tem vários vídeos muito legais para você. Tá bom? Até mais!